como é que chama lá, do Celso Russomano, né? Bom, seguinte. Das várias notícias que a gente já viu recentemente sobre reserva estratégica de Bitcoin, os Estados Unidos estão discutindo, tem Estado discutindo, o governo fez a reserva estratégica, né? A reserva estratégica americana já iniciou, apesar deles não anunciarem que vão comprar mais. Ontem a gente trouxe notícias falando que tem discussões acontecendo lá para os Estados Unidos trocarem ouro por Bitcoin e aumentar essa reserva. Mas nessa corrida, temos mais um grande player que pode estar entrando nela e, pasmem, é a China. A China estaria se preparando aqui para criar uma reserva de Bitcoin, segundo um executivo, tá? Estaria se preparando, é uma forma de... a gente não tá afirmando, tá? Por enquanto é uma especulação. Lembrando que a China baniu o Bitcoin em 2021, né? Eles baniram o Bitcoin, baniram a mineração de Bitcoin, tivemos uma queda grande no preço do Bitcoin também, no hash rate da rede, por conta disso na época, e isso já voltou e tal, mas a China... né, tem sido aí um país que não está muito favorável ao Bitcoin, né, nos últimos tempos. Mas eles estariam se preparando para criar uma reserva estratégica de Bitcoin. Os rumores foram publicados pelo Bitcoin Conf Asia nessa terça-feira no X. A fonte das informações é o David Bailey, o CEO da Bitcoin Magazine, um dos principais nomes por trás da política pró-criptomoedas dos Estados Unidos. Então, é um americano que está falando que a China está fazendo essa proposta, que essa possibilidade de acontecer, tá? Ó, a China está realizando reuniões a portas fechadas sobre uma reserva estratégica de Bitcoin, segundo o David Bailey, que é assessor do Trump. A teoria dos jogos está se desenrolando e é o que a gente vem falando já há bastante tempo a respeito disso, que a questão da criação de uma reserva estratégica pelos Estados Unidos faria com que outras potências mundiais olhassem para o mesmo lado. Ainda que essas potências não tenham convicção de que o Bitcoin é uma reserva de valor, é uma necessária, uma reserva estratégica, nem nada do tipo. O fato de um país como os Estados Unidos fazer faz automaticamente com que outros países também entendam assim, olha, a gente tem que fazer nem que for só para não ficar para trás, né? É mais ou menos essa, um pouco da parte da teoria dos jogos aplicada aqui, né? Apesar de ter banido o Bitcoin em 2021 por completo, a China tem usado Hong Kong como um ambiente de testes para os ativos digitais, né? Como exemplo, é possível negociar ETF de Bitcoin e Ethereum lá em Hong Kong. O CEO da Bitcoin Magazine diz que a China está criando a reserva própria nesse momento, né? A China é a segunda maior economia do mundo, atrás somente dos Estados Unidos, e pode ter um impacto gigante, obviamente, no Bitcoin, principalmente se eles fizerem uma reserva estratégica e, na sequência disso, liberar de novo Bitcoin e tudo mais, né? Incentivar Bitcoin de alguma forma por lá. E também já teve rumores recentes aí de que a China estaria imprimindo dinheiro, fazendo um pacote fiscal lá de incentivo, assim como a Europa também está discutindo agora, a Alemanha, né? E isso tudo, obviamente, é injeção de liquidez que favorece o preço do Bitcoin pela escassez. Os rumores sobre a China estar criando uma reserva estratégica foram publicados no início do mês pelo David Bailey, que ele é CEO da Bitcoin Magazine. A China está agora trabalhando em dobro para estabelecer sua própria reserva estratégica de Bitcoin. Eles têm realizado reuniões a portas fechadas sobre o assunto. Questionados pelos seguidores da veracidade da informação, ele retrucou dizendo que já trouxe outras informações verídicas com antecedência. Dentre os exemplos, ele publicou anteriormente aqui o perdão do Ross Ulbricht e a questão de Abu Dhabi, que comprou Bitcoin para fazer a reserva estratégica, da reserva estratégica dos Estados Unidos. Então, ele antecipou aqui, né, tanto a compra de Abu Dhabi quanto o perdão do Ross Ulbricht, como também a criação da reserva estratégica de Bitcoin. Ele sabia desses fatos antes, né, tá querendo mostrar aqui que ele tem conexões aí com pessoas que sabem das coisas, e por isso que ele está publicando isso, então que isso não seria simplesmente uma especulação vazia, ele sabe de alguma coisa que o resto não está sabendo, né? E ele disse o seguinte: você ficaria surpreso com quantas pessoas entram em contato com você quando você apresenta o conceito de Bitcoin ao presidente dos Estados Unidos. Ele está querendo dizer o seguinte, ó, tanto de gente que está falando comigo aqui e me trazendo informações por conta disso, é gigante, né? Ele está dizendo, há Bitcoiners e Pequim fazendo o mesmo tipo de trabalho que os Bitcoiners em Washington estão fazendo. Outro país interessado nessa estratégia é a Rússia. Na semana passada, inclusive, eles apresentaram um plano para a Rússia copiar os Estados Unidos e usar uma reserva estratégica, criar uma reserva estratégica usando também bitcoins confiscados em processos criminais, né? Então, segundo esse cara aqui, a China estaria próxima já de estar discutindo propostas de ter uma reserva estratégica de Bitcoin por lá. E, obviamente, a gente não tem transparência nenhuma na China, então a gente não sabe exatamente o que está acontecendo por lá. Mas será que realmente eles vão fazer isso? Isso seria gigante, né? Porque, de novo, é a segunda maior economia do mundo, a China, que inclusive muita gente diz que em poucos anos a China vai passar os Estados Unidos e se tornar a maior economia do mundo.
E um país como esse, né, fazer uma reserva estratégica de Bitcoin seria uma coisa espetacular. E aí a gente junta, obviamente, com todas as outras informações. A gente vem falando sobre isso há muito tempo, né? É difícil você não ficar bullish com Bitcoin, pelo menos no mais longo prazo, com tanta coisa acontecendo nesse sentido, né? A utilização do Bitcoin crescendo, mais e mais países, mais e mais fundos de investimento, mais e mais investidores crescendo, e o Bitcoin é escasso, só tem 21 milhões de unidades. Se todo mundo resolver fazer reserva estratégica, não tem como, o Bitcoin não tem como não ir para cima, o preço do Bitcoin não tem como subir muito com esse cenário, né? Então, ainda que eu esteja no curto prazo pessimista com o preço do Bitcoin, né, porque eu não estou vendo força compradora ainda, mas isso tudo pode ser uma grande manipulação, inclusive desses caras. Pode ser a China por trás da queda do preço do Bitcoin, pode ser algum país grande por trás da queda dos preços do Bitcoin, justamente para conseguir comprar e montar essas reservas estratégicas sem gastar tanto assim. Isso tudo é possível e pode ser que seja exatamente o que a gente está presenciando. Agora, no longo prazo, aí, depois de passar desse movimento de queda, desse movimento de correção, não dá para não enxergar o movimento do preço do Bitcoin muito para cima, e é isso que a gente espera para o preço do Bitcoin, e essa especulação aqui, em breve a gente vai saber se ela é verdadeira ou não. Eu não acho isso impossível, não, principalmente porque depois que os Estados Unidos criaram reservas estratégicas, né, ainda que não estão comprando mais Bitcoins, mas isso já foi criado, então a tendência agora é outros países seguirem esse caminho e fazerem o mesmo, né? A Rússia está falando que vai fazer, a China também, e aí o resto dos países vão acabar fazendo a mesma coisa, e não tem como, né? Não tem como enxergar o preço do Bitcoin para baixo. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que isso aqui é só uma especulação? Ou você acha que esse cara tem informação privilegiada e ele tá sabendo de alguma coisa aí? Eu já tinha ouvido rumores desse tipo de situação em outras situações, de outros caras aqui. Esse é mais um falando sobre o assunto, mas eu quero saber a sua opinião. Conta pra mim aqui nos comentários do vídeo. Eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Se a China vier, é mais uma grande notícia mega importante aqui para o preço do Bitcoin, né? Vamos ver o que acontece aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você não tá inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal e deixa o seu like aí. Clica no sininho para ativar as notificações.